vai bem com teu filho? Ela respondeu, vai bem. Chegando ela ao monte, à presença do homem de Deus, apegou-se-lhe aos pés. Chegou-se Geazi para a retirar, porém, o homem de Deus lhe disse, deixa-a, porque a sua alma está em amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Então disse ela, pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Ao que ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúde, se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. A mãe do menino, porém, disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi foi adiante dele, pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentidos, pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e o informou, dizendo, o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Em seguida, subiu na cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos e as mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele, até que a carne do menino aqueceu. Depois, desceu, andou pela casa de uma parte para outra, tornou a subir e se encurvou sobre ele. Então, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Alguns milagres exigem um esforço a mais. Antes de sentar, eu queria que você pedisse uma revelação de Deus nessa palavra. Por favor, comece a orar e pedir. Pai, eis-nos aqui para a tua palavra. Esse é o momento em que o Senhor faz um milagre em nós. Nós já testemunhamos das tuas obras, nós testemunhamos das coisas que tu tens feito por nós. Nessa hora eu proclamo o domínio de Jesus sobre o momento da palavra. Os teus anjos eu libero agora com a espada desembainhada a amarrar todo o espírito que tenta roubar a palavra. Eu proclamo que ela não voltará vazia, ela faz o que lhe apraz. Eu declaro a palavra fará o que lhe apraz essa noite. Desperta-nos essa noite para o esforço que precisamos fazer em nome de Jesus. Pode sentar diante do Senhor. Essa história é a história da mulher que construiu um quarto para o profeta Eliseu na sua casa, que quando ele passasse, ele pudesse ficar ali. Um dia Eliseu chegou naquela casa, dormiu ali, de tanto que aquela mulher fez bem a ele, que ele perguntou o que poderia fazer por ela. Ela disse, eu não preciso de nada. Mas ele vendo que ela não tinha filho, ele disse para ela, daqui 1 ano, você vai ter um filho. Provavelmente era uma senhora de idade, era uma mulher muito rica. E aí a mulher diz assim, não me digas isso que eu vou ter filho. Mas na verdade é que 1 ano depois, a mulher teve esse menino aqui, que acabou de morrer nessa história. A história diz que um dia o menino estava no campo com seu pai, provavelmente já grande, estava na fazenda ali trabalhando, e o menino reclamou de uma dor de cabeça. Se você verificar isso, está no versículo 18, e diz assim, tendo o menino crescido, saiu um dia a ter com seu pai, e estava com os colhedores. Disse a seu pai, minha cabeça. Então ele disse ao moço, leva-o à sua mãe. Este tomou, levou a sua mãe. O menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. A criança morreu, e aqui eu queria abrir um espaço para um entendimento, o qual eu vou fechá-lo no final da mensagem. Esse filho foi uma promessa que ela não pediu, uma bênção que ela não pediu, mas ela recebeu. Mas agora não faz sentido Deus dar uma bênção para você, que você nem tinha pedido, e agora você perde essa bênção. E agora você perde essa criança, e esse é o argumento dela ao chegar para o profeta e diz, por acaso eu te pedi algum filho? Para você passar eu ter esse filho, agora ele ser tomado de mim. Uma pausa aqui na mensagem. Deixa eu começar a pregar. Às vezes,
Deus nos dá bênçãos, que é o propósito dele na vida da gente. O que a gente não sabe é que pode ter clamores do mundo espiritual, e geralmente eles vêm de nossas famílias, de nossos antepassados, dos pecados que cometeram antes de nós nascermos, e esses pecados e esses clamores do inimigo estão clamando pelas bênçãos que estão em nossa vida. A mulher foi reclamar com o profeta e provavelmente foi reclamar com Deus. Deixa eu dizer mais uma vez a frase que eu gosto de falar. Deus não tinha nada a ver com isso. Quantas coisas nós culpamos do Senhor, que muitas vezes o sentido está na mão do inimigo, os clamores, as exigências que ele tem, porque ele tem direito de acusar por causa dos pecados, e de mortes, e abortos, e assassinatos, e tantas coisas que acontecem com nossos antepassados. Essa criança não morreu por acaso, essa criança não foi tirada pelo Senhor, Deus não te dá e toma. Essa ideia, não fique repetindo o que Jó falou, Deus deu, Deus tomou. Deus não é Deus que dá e toma, isso não é doutrina bíblica, Deus dá e toma, isso não é doutrina bíblica, tá? Deus, ele dá para você ter, alguém pode dizer isso? Deus nos dá para termos, Deus não nos dá para tomar. Agora, se houve uma situação que tomou aquilo, você precisa perguntar o que aconteceu no mundo espiritual, que a minha bênção foi embora. E agora essa mulher toma uma providência. E é incrível que ela está tão determinada que ela nem avisa o marido o que ela vai fazer. Ela apenas pede um animal para poder cavalgar até onde está o homem de Deus. E ela chega lá sozinha. E quando o profeta vê a mulher de longe, sozinha, essa mulher de jumento aqui sozinha, tem uma coisa errada. Ele não sabe o que é, mas de tão preocupado que ele envia o seu moço adiante dele a perguntar à senhora. E o rapaz chega, que é Geazi, e pergunta, você está bem? No versículo 25, vai bem com teu marido, vai bem com sua casa? Quer dizer, Eliseu está preocupado, o que aconteceu que você está aqui? Deixa-me dizer algo para os irmãos essa noite. A primeira coisa que o Espírito Santo começou a falar comigo nesse texto é que Eliseu não enfrentou o problema. Eliseu enviou o seu moço para enfrentar esse problema. Me parece que é a única história na vida de Eliseu que ele não enfrenta o problema. Sabe, talvez Eliseu estava tão acostumado com os milagres, e milagres tão rápidos. Se você ler no restante do capítulo, esse capítulo 4, esse mesmo capítulo 4 aí, que contou essa história inteira, ele termina com 2 milagres. Um milagre pequenininho assim, isso é, poucos versículos assim, mas milagres rápidos, instantâneos. Por exemplo, o próximo milagre nos próximos versículos, você vai ver, os homens estavam fazendo uma sopa para os profetas. O rapaz saiu para colher as coisas para colocar na panela e colocou uma verdura que tinha veneno. E a comida ficou venenosa. Simples. Eliseu falou, traz farinha. Bota farinha na panela. Pronto, botou farinha na panela, pode tirar a comida para os homens, sem problema. Sabe quando você está tão acostumado com milagres rápidos? Sabe quando você está tão acostumado com o automático de Deus? Você fala e Deus responde. Antes de falar, Deus já respondeu. Deu um sonho e respondeu pela manhã. Você está naquele clima, Deus é Deus do rápido. Tá bom, Ele é Deus do rápido. Verdade. Logo em seguida, nos próximos versículos, diz que havia 100 homens dos profetas e eles estavam esperando uma refeição. Chega um rapaz com poucos pães, acho que 5 pães ou 10, e ele falou, dá o pão para os homens. Ele falou, mas o que é isso diante de 100 homens? Ele falou, não, pode dar o pão, que o Senhor falou que vai sobejar. E todos os homens comeram e sobrou. Sabe, 2 milagres rápidos, instantâneos assim. Quando vem essa mulher, que ela vai se aproximando, Eliseu pensou assim, é mais um daqueles milagres. Vou mandar o meu moço, ele vai resolver o problema e seguimos adiante. Aí Eliseu envia o seu moço, o rapaz chega lá e pergunta, a senhora está bem? Seu filho está bem? Está todo mundo bem? Ela falou, vai tudo bem, mas não estava nada bem. Ela só queria ignorar o rapaz. Sabe quando você toma uma atitude que não é a que vai resolver e a pessoa que está vindo ignora? Ela ignorou Geazi. Por favor, olhe comigo o versículo 26. Quando ele enviou o marido, ele enviou Geazi no verso 27. Chegando ela ao monte, à presença do homem de Deus, apegou-se-lhe aos pés. A mulher ignorou o que Geazi falou
foi direto a Eliseu, como que dizendo assim: esse caso não é para servo teu, não é para filho de profeta, esse caso é para você. E ela chegou e agarrou nos pés de Eliseu. Para um pouquinho para você pensar aqui. O profeta falou: o negócio é mais sério do que eu estou pensando. E a mulher está agarrada nos pés dele, e ele: e agora? Nem revelação Deus me deu. Porque Deus nem me mostrou o que está acontecendo com ela. Eu queria que vocês parassem, frisassem essa imagem nesse momento, porque o Espírito Santo quer nos acordar para uma coisa essa noite. A gente está tão acostumado com o automático de Deus, que no momento em que Deus quer agir de uma forma diferente, a gente é pego de surpresa. Todos são pegos de surpresa, inclusive Eliseu, um profeta acostumado a fazer milagres assim. A mulher agarra nos pés de Eliseu, ele sente o drama e ele fala: Geazi chegou para tirar a mulher. E ele disse: deixa, a sua alma está amargurada. E o Senhor não me revelou. Eliseu era o homem que sabia tudo. Eliseu era o homem que ouvia os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria falou: quem é que está aqui denunciando a gente? Falou: não tem ninguém contra nós, não. É o Eliseu, é o profeta. Porque uma voz fala com ele no quarto dele, as coisas que tu fala no teu quarto, rei. Deus fala nos ouvidos dele. Deixa eu falar para você. Sabe quando você está tão acostumado com aquela intimidade com Deus que você ouve até o que o rei fala no outro lugar? A mulher chega, agarra nos pés do Eliseu e ele: e aí, Senhor, cadê? E Deus: não tem voz para você. Você está pensando o quê? Que tudo vai ser do mesmo jeito, toda vez? Se prepare, Eliseu, porque alguns milagres exigem um esforço a mais. E algumas pessoas não recebem porque estão acostumadas com o automático. Estão acostumadas a fazer aquilo que sempre fizeram e na hora que vai fazer a mesma coisa, não funciona. E aí Deus está querendo algo mais. Então vamos aqui, caminha comigo. Ela chega e diz: eu pedi ao meu senhor algum filho? Não me enganes. Mas preste atenção. No versículo 29, a ficha de Eliseu não caiu ainda. Ele já havia enviado Eliseu para saudar a mulher ignorou Geazi. A mulher veio, agarrou nos pés dele. E agora no versículo 29, Eliseu envia Geazi de novo. Eliseu disse assim: Geazi, cinge os teus lombos, põe a tua roupa aí, toma o meu cajado e vai. Vai, se encontrares com alguém, não o saúde, se alguém te saudar, não lhe respondas, põe o meu cajado sobre o menino. Em outras palavras, parece que a situação está ruim aqui, mas Geazi vai resolver isso para mim. Vai lá, Geazi, pega o meu cajado e vai lá. Irmãos, o Espírito Santo me parou nesse texto. E ele falou comigo assim: você viu que eu peguei Eliseu? Cuidado, não se acostuma muito comigo não. Porque eu não faço as coisas do mesmo jeito toda hora. E Eliseu pensou que ia dar certo aquela estratégia. Vai lá, Geazi, pega o meu... Agora, Geazi, você não vai sozinho agora, você vai com o meu cajado. E Deus: vou te pegar, Eliseu. Está pensando o quê? Geazi vai lá, põe o cajado no menino, faz a viagem toda. E olha o que Geazi responde para Eliseu. No versículo 31... Geazi foi adiante deles, pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia voz nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e o informou, dizendo: o menino não acordou. Eliseu: mas o que está acontecendo aqui? Tem uma coisa errada. Eu mandei o rapaz saudar, a mulher ignorou o rapaz. Agora eu envio o rapaz com o cajado, o menino não acorda. Eliseu: mas o que está acontecendo? Eu vou ter que ir. Finalmente, no versículo seguinte, que é o 32, Eliseu chegou à casa e eis que o menino jazia morto sobre a cama. Só um minutinho, antes de prosseguir no texto. Vocês entenderam a relutância de Eliseu até agora? Vocês entenderam o despreparo de Eliseu para essa situação? Deus não lhe mostrou nada. Deus não lhe falou nada. E eu gosto quando Deus pega os seus profetas de surpresa. Para mostrar para eles
que eles estão se acostumando com Deus, e Deus está te falando assim, você está pensando que é o quê? Que eu sou igual a você? Que eu vou fazer as coisas do mesmo jeito? Você não pode se acostumar comigo. Você não pode se acostumar comigo. Eu não quero saber se você é Eliseu, se você é Birigrã, se você é o fulano, se você é a fulana. Não se acostuma comigo, eu sou Deus. E algumas coisas que você pensa que vai fazer automático, acostumado que você está, com o meu agir, com o meu mover, você pensa que eu vou fazer do mesmo jeito, e eu posso te pegar de surpresa. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, eu vou parar a mensagem, uma pausa antes de continuar a falar. Uma das orações que eu faço, eu tenho feito e fiz hoje. Senhor, não deixa eu me acostumar com as tuas coisas. Senhor, não deixa eu me acostumar com as tuas coisas. E eu estou falando de uma situação mais crítica que vocês, porque todo domingo eu venho ao púlpito da igreja para fazer 2 louvores num culto de manhã, num culto à noite, e pregar 2 mensagens quando é um culto de manhã e um culto à noite, e eu vejo a glória que eu vi hoje de manhã acontecer, e a libertação que o irmão falou, e eu vejo a glória de Deus, e eu posso sair daquela igreja assim, posso ficar tranquilo, Deus está trabalhando, e Deus, cuidado, não se acostuma comigo, não se acostuma comigo, porque eu não vou fazer as coisas do mesmo jeito toda hora. E aí Eliseu chega assim, tá bom, eu vou lá, agora eu vou resolver esse problema. Vamos ver o que acontece. Eliseu chega na casa, o menino está morto. Então, verso 33, Eliseu entrou, fechou a porta sobre eles ambos e fez o quê? Então, o menino ressuscitou, né? Eliseu orou. Sabe quando Deus fala assim, tudo que você pediu, eu fiz rapidinho. Agora eu vou deixar você orando um pouco aí. Ora aí um pouco. E eu não vou te responder ainda. Eu quero ver você trabalhar um pouco. Você que está tão acostumado a eu fazer as coisas tão rápido, eu agora vou deixar você trabalhar. Deixa eu dizer uma coisa. Uma das coisas que a gente prega sempre é, o homem não tem que trabalhar, nós temos que deixar Deus trabalhar, não é verdade? E essa é a regra, a carne tem que morrer, a carne tem que sair da frente, né? O pastor tem que morrer para que Deus possa tomar conta da igreja, é verdade. Só que nesse caso, Deus está falando o seguinte, então agora eu vou sentar e vou deixar você trabalhar. Sabe por quê? Tem hora que a gente não quer trabalhar. Tem hora que a gente não quer fazer aquele esforço a mais, pelo milagre que a gente quer receber. E Eliseu chega lá e ora. As orações que ele estava acostumado a fazer. E não funciona. Agora deixa eu te perguntar, o que você faz quando você está acostumado a fazer o que você faz e sempre deu certo, só que dessa vez não está dando certo? O que você faz? Mas é a hora de você se humilhar diante de Deus de novo e perguntar assim, ei, será que eu estou muito acostumado contigo? Ei, será que eu estou cheio de estratégias velhas? Que tu tens uma estratégia nova para esse momento e eu não estava ligado. Então Eliseu orou e o rapaz não ressuscitou. A primeira coisa que eu encontro aqui é Eliseu não querendo assumir o problema. Vocês conseguiram ver isso? Desde o começo ele está jogando isso para Geazi. O Espírito Santo quer perguntar para mim e para você essa noite se tem algum problema, alguma situação que você está jogando nas costas de alguém. E que você está esperando que Deus não está fazendo porque Ele não quer, porque não sei o quê, porque o fulano. E na verdade não é bem assim. Deus está esperando é que você faça um esforço a mais. Pelo filho, pelo esposo, pela família, pela igreja, eu não sei pelo que é que Deus está dizendo assim, não adianta enviar o seu Geazi, formado por você, instruído por você, essa coisa é para você resolver. Não é só para você resolver, não é para você resolver de uma maneira nova, que você não aprendeu ainda. Deus quer falar com Eliseu essa noite nesse lugar. Deus quer falar com Eliseu, eu e você que somos o Eliseu de Deus, que estamos acostumados com Deus, e Deus está dizendo assim, não se acostuma não, porque eu preciso às vezes que você faça algo a mais.
Eliseu usa a arma que ele tem, não funciona. Aí Eliseu entende que ele precisa fazer algo mais. Presta atenção no versículo 34. Em seguida, Eliseu subiu na cama, deitou sobre o menino e colocou a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos do menino e as mãos sobre as mãos do menino. Peraí, que história é essa? Que história é essa? Que ele nunca fez milagre nenhum desse jeito. Alguém, por favor, adora a Deus comigo nessa noite, porque o Senhor, quando Ele coloca certos mortos na nossa frente, Ele não vai despertá-los só com uma palavra, Talita cumbi, levanta-te, a menina levantou, e Jesus tocou o esquife, e o rapaz levantou e entregou ele para a viúva. Nesse caso não, deita em cima do morto, coloca a boca na boca dele, coloca os olhos nos olhos dele, coloca as mãos nas mãos dele. Eu quero ver você se identificar com essa situação, você se identificar. Ai, porque Deus está pegando o seu profeta, e é eu e você, porque tem situações que você olha para o morto, e Deus diz uma palavra, e ele ressuscitará, e você chega lá, em nome de Jesus, levanta, e você não quer nem tocar no morto. Quem quer tocar em morto? Quem quer se envolver com a situação? Só que nesse caso, Deus leva Eliseu e fala assim, e aí? Não vai funcionar nada, nem seu cajado, nem seu servo, nem sua oração. Deita em cima do rapaz. Irmãos. Eu estou tremendo de temor do Espírito Santo aqui nesse lugar. Eu estou tremendo de temor do Espírito Santo aqui nesse lugar. Porque Ele nunca faz as coisas do mesmo jeito. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E Ele nos usa aqui, nos usa ali, nos usa acolá. E quando Ele vê que a gente começa a ficar acostumadinho com Ele, Ele fala, é? Deita em cima do morto agora. Coloca a boca na boca dele. Coloca os olhos em cima dos olhos do menino. E coloca as mãos em cima das mãos dele. E aí, diz o texto que Eliseu aqueceu o corpo do menino. Com calor de quem? Do Espírito Santo. Da unção dele. Não manifestou unção nenhuma ali. Eliseu estava aquecendo o corpo do menino com o calor do seu próprio corpo. Deus falou assim, trabalha. Está acostumado a fazer as coisas só com uma ordem, agora eu quero que você trabalhe. Coloca o teu calor no corpo dele. Ei, será que alguém está ouvindo a voz do Senhor? Porque eu estou ouvindo a voz de Deus tão forte dentro de mim essa noite. Quando Ele está falando assim, você tem um morto, então abraça ele. Abraça ele tão abraçadinho, para o seu calor passar para ele. Não é o meu não, é o teu. Eu quero ver tu aquecer o morto que está na tua casa. Irmãos, alguém está ouvindo a voz de Deus? Porque eu estou com temor aqui. Ei, você aqueceu o morto com sua própria carne. Até que a carne do menino aqueceu. Eu quero te perguntar, quanto tempo demorou para o calor de Eliseu aquecer aquele menino? Eu não sei, mas chegou uma hora que Eliseu cansou. Deixa eu te provar que ele cansou. Olha para o versículo 35. Depois, desceu, cansou, né? Desceu. O quarto era em cima. Ele ficou tempo suficiente com o rapaz lá, que falou, quer saber, deixa eu dar uma voltinha ali, porque eu tenho que arejar a cabeça. Desceu, andou pela casa. E sabe o que o Espírito me falou nesse momento? Que Eliseu falou assim, essa estratégia é tão louca, que eu já estou fazendo e não funcionou, que eu preciso dar uma voltinha para confirmar se é isso mesmo. Eu vou dar uma voltinha, tomar um cafezinho, dar uma voltinha na casa ali. E nessa voltinha, ele estava fazendo uma voltinha, Espírito Santo, é isso mesmo? Que caminho louco é esse que você está me levando? Que caminho diferente, estranho. Sabe quando a estratégia de Deus é tão estranha, é tão diferente, é tão incrível, que você tem que dar uma voltinha separado, só para confirmar que aquilo realmente é o que Deus mandou você fazer? É tanto que nessa voltinha que ele deu embaixo, o Espírito Santo confirmou, é isso mesmo, continua, eu quero que você trabalhe. E Eliseu volta para o quarto e repete a mesma coisa. Versículo 35. Desceu,
andou pela casa, de uma parte para outra. Você pode imaginar o Eliseu andando na cozinha? Na cozinha. Espírito Santo, como é que é? É isso mesmo? Eu estou ficando doido? Ei, eu sou teu profeta, mas é isso mesmo? Eu já aqueci o menino lá. O que você quer que eu faça? Volta e deita em cima do menino de novo. Show. Ele desceu, andou pela casa e tornou a subir e a encurvar-se sobre o menino. Pausa. Quando o profeta se humilha, porque isso aqui foi uma humilhação para Eliseu. Eu queria conversar com ele, eu quero, na verdade, conversar com ele quando chegar no céu. E perguntar, eu não quero perguntar sobre o momento em que o menino acordou. Eu quero perguntar sobre o momento que ele estava andando na casa de um lado para o outro. Alguém pode se imaginar esse momento? Alguém aqui já passou esse momento? Eu já passei esse momento. Talvez muitos de nós aqui já passou esse momento em que você está de um lado para o outro na casa sem saber, porque não ouviu, porque você está incerto, você não está vendo a resposta, você não está vendo a solução, e você está andando de um lado para o outro e dizendo, Deus, Tu és Deus na minha vida, onde é que Tu estás? Onde é que Tu estás? É isso mesmo que Tu quer que eu faça? Tu quer que eu trabalhe nisso? Tu quer que eu invista nisso? Tu quer que eu fique nesse casamento? Tu quer que eu faça isso? Deus, eu estou aqui, e Deus, é isso mesmo, eu quero que você trabalhe. Continua me clamando, porque eu estou nesse negócio. Alguns milagres exigem um esforço a mais. Eliseu sobe. Quando ele se deita sobre o menino, o que acontece? O menino espirrou 7 vezes. Agora, mais uma pausa. Sabe por quê? Não tem absolutamente nada de normal nesse texto. Não tem nada de normal nesse milagre. Qual o morto da Bíblia que acordou espirrando 7 vezes? Explica para mim. Nem Jesus fez um milagre desses. Jesus, o filho da viúva de Naim, ei, para aí, não chores, mulher. Jesus toca no rapaz, entrega o menino vivo para a mulher. Sim. Chegou na casa de Jairo, botou todo mundo para fora, pegou a mão da menina e disse, Talita, come, levanta. A menina levanta e pede de comer. Aqui o caso é diferente, brother. O caso é diferente aqui. O caso aqui é mais pesado. Presta atenção no que eu falei no começo dessa mensagem. Que Deus deu o filho para aquela mulher e alguma razão do mundo espiritual tomou aquele filho dela e agora, para o menino voltar, ele espirra 7 vezes, como que dizendo assim, 7 espíritos têm que sair daqui, porque são 7 coisas que estão aqui dentro, que tem que ir para fora, e uma libertação tem que acontecer, para que a vida do menino possa ser devolvida para a mãe. E Eliseu talvez não estava entendendo o processo de Deus, mas uma libertação, uma quebra de maldição, uma cura estava acontecendo na família naquele lugar. E o deitar em cima do corpo do menino fala disso. O deitar em cima do corpo fala disso. Quantas vezes a gente está com o morto e não quer saber a razão da morte. A gente só quer que o morto levante. Ei, deita em cima do morto primeiro. Começa a conversar com Deus, por que a morte está ali? Porque não era suposto ter morrido. Alguém só pode falar isso comigo? Por favor? Não era suposto ter morrido. Como é que Deus te dá um filho e te toma? Alguém, por favor, grava pelo menos essa frase no seu coração. Deus não dá e toma. Deus não é Deus de dar e tomar. Eu vou repetir, Deus não é Deus de dar e tomar, porque os crentes ficam falando isso, irmão, Deus deu, Deus tomou. Tomou nada, irmão, vou te dar um acordão aí, para você ter uma teologia correta. História essa de Deus te deu, Deus tomou, quem toma é o maligno, irmão. Se ele tomou, ele teve uma razão, agora você tem que deitar em cima do morto e esperar Deus te revelar, porque 7 espirros tem que acontecer ali, para que a vida seja devolvida. E foi esse processo que Deus submeteu a Eliseu. Qual é o título da minha mensagem? Vocês não sabem o título da minha mensagem? Alguns milagres exigem um esforço a mais. Quem é que tem um marido para libertar aqui? Quem é que tem um filho para libertar aqui? Quem é que tem um parente para libertar aqui? Quem é que tem um problema pessoal para libertar aqui? Alguns milagres exigem um esforço a mais.
Talvez o morto é você mesmo. Você tem que deitar em cima de você mesmo e perguntar: por que eu estou morto, Senhor? Por que eu estou aqui? Por que, Deus? Por que eu não levantei ainda? Por que o profeta já botou o cajado em mim? Por que até a pastora Geu já orou por mim? Senhor, por que tudo isso e eu não acordei ainda? Porque você tem que espirrar 7 vezes. Você tem que botar alguma coisa para fora. Você tem que ser limpo de alguma coisa. Há um milagre que Deus tem que fazer em você. Sete espirros. Não foi uma ressurreição comum. Nem sempre orações rápidas resolvem problemas de gerações. Tem que haver uma conversa para buscar as razões. Por isso, irmão, que eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de conversar com as pessoas. O Espírito Santo, Ele me deu um anzol. Ele me deu um anzol para pescar. É um anzol espiritual. Eu estou conversando com a pessoa, depois do culto, numa beirada de banco em algum lugar. E ela está pensando que eu quero saber da história do que aconteceu, e não é. E ela está me contando umas coisas que não é bem o que o Espírito está perguntando. Só que eu vou direcionando ela com as perguntas. Porque o meu anzol está indo em algum lugar. Que o Espírito Santo está querendo trazer a razão porque o morto está ali. E é preciso haver uma conversa. É preciso haver uma conversa. Porque as razões começam a vir. Exemplo. Hoje, dia 12 de fevereiro, chegou uma pessoa na nossa igreja, em Chelsea, com um cachorro no culto. Eu fiquei meio desesperado. Falei: irmão, a mulher com cachorro no culto? Tira esse cachorro da igreja. Só que quando o irmão veio conversar comigo, ele falou: pastor, a mulher dormiu no carro. Ela está sem casa. Ela está homeless. Só que eu fui conversar com a homeless. Você fala homeless, qual a ideia que você tem da pessoa? Antes de ver ela. Só que quando eu fui conversar com a senhora, era uma advogada. Uma senhora que eu olhei para ela, eu vi, opa. E o cachorrinho não era um cachorrinho qualquer não. Estava ali um cachorrinho de advogado. Só que a minha conversa de 2 minutos com uma pessoa que eu não conhecia foi: o que aconteceu? Eu perdi o casamento, perdi tudo, estou na rua, e estou eu e o Espírito Santo. O que está acontecendo aqui? Tem uma razão. O morto não morre por morrer. O morto morre porque o mundo espiritual teve uma razão para tirar a vida. Não era para ter perdido esse casamento, não era para ter perdido a casa, não era para andar dormindo no carro. Alguém diz comigo, por favor: não era suposto acontecer. Então, pelo amor de Deus, para de justificar tudo que acontece, para de dizer, fizeram até a música aí. Mas tem outra, tem muita música, muita. Tem outra que tudo é permissão de Deus, tudo é permissão, tudo. Eu sei que Deus tem que autorizar, às vezes Ele é obrigado a fazê-lo, mas não porque Ele queria. Então tem que haver uma conversa. E sabe o que mais tem que haver? Um aquecimento. Tem que haver um aquecimento, um preparo espiritual nessa pessoa que precisa ser liberta. Sabe, tem que colocar alguns espíritos para fora. Foi isso que o Bradley viu hoje de manhã. Nada mais do que isso nós vimos hoje de manhã. A pastora me chamou para orar pelo rapaz. Eu só fiquei assistindo, na verdade, porque o dom é dela, a autoridade é dela. Deus me usa para puxar um anzol. Na hora que eu puxo para cima, é ela que pega. Eu puxo o peixe, é ela que pega. É assim que Deus trabalha. Só que eu já entendi a forma dele trabalhar. Eu não tento fazer o que Deus não me chamou para fazer. Ela não faz o que Deus não chamou ela para fazer. Mas quando a gente trabalha junto, Deus faz a obra dele. Eu puxo o anzol e a pastora pega o peixe. E aí começou a sair, porque espíritos têm que sair. Alguém pode falar isso comigo? Espíritos têm que sair. Aleluia. E foi o que nós vimos nessa manhã. E aí, o final da minha mensagem é o seguinte: qual o esforço a mais que a sua situação pode estar exigindo e você não fez ainda? Você continua mandando Geazi, vai lá. Deixa eu te explicar o que é o Geazi. Aquele jejumzinho fraquinho que você faz. Esse jejumzinho vai resolver isso. Deus, esse aí não vai resolver. Eu estou querendo algo mais. Sabe aquela oração que você faz?
Aquela que você está acostumado a fazer, aquela que fez a vida inteira, 20 anos, fazendo aquela oraçãozinha. Jesus, esse Geazi aí não vai resolver nada. Não adianta, esse morto não vai levantar com isso. Ou você assume esse problema e faz algo a mais. Então, deixa o Espírito Santo falar agora, porque a oração vai ser agora em 2 ou 3 minutos. À medida que eu pregava, o que o Espírito Santo falou com você? Qual é a situação que não rompeu, que continua morta, que você já fez isso e fez aquilo, alguém orou e foi lá e mandou o Geazi, não resolveu, e Deus está pedindo um esforço a mais, que você não fez ainda. Como o Marcos falou aqui hoje à noite, às vezes o esforço a mais é uma obediência a uma ordem que Deus deu e não foi obedecida. Não foi obedecida porque você tem essa razão e essa e aquela. Não estou pronto, não sei o que, eu não posso obedecer. Quando na verdade o que vai romper é a obediência. Quando você dizer, eu vou fazer o que Deus mandou. Talvez o projeto de leitura da Bíblia que os irmãos terminaram aí, que você nunca fez. Talvez um projeto de oração, como o irmão falou que eu cobro as horas de oração, porque tem que ter um projeto de oração, porque uma igreja séria tem projeto de oração, porque um pastor sério, ele pede aos obreiros para ter um projeto de oração. Talvez é isso que não rompeu ainda, porque você não fez esse esforço a mais. Ou talvez uma oferta, mas a oferta aqui não é só dinheiro, porque às vezes Deus quer oferta em dinheiro, mas às vezes Deus quer a oferta que Deus quer às vezes é um sacrifício. Sabe o que é um sacrifício? Deixa eu te falar uma ideia bíblica de um sacrifício que alguém decidiu não fazer, mas foi obrigado a fazer. Jesus contou a parábola do rapaz que chegou de madrugada na casa do outro, ele não tinha pão e foi bater na casa do vizinho, mas o vizinho estava deitado. Sabe quando Deus manda alguém na tua porta e você já está deitado? E você diz, se fosse outra hora, mas agora... Aí Deus está pegando você justamente naquele momento para saber se você levanta da cama e faz o sacrifício que a preguiça não deixou fazer. E é esse sacrifício que vai romper. Se eu fosse você, eu ficava atento com o Espírito Santo. Agora deixa eu falar uma que aconteceu comigo. Às vezes é um jejum que Deus não pediu. Que história é essa de jejum que Deus não pediu? Porque quando eu estava naquela crise, eu falei para Deus assim, morro de fome se você não me responder, mas não saio desse jejum. E Deus, vai. Não estou pedindo, você quer fazer, faz. Presta atenção, Deus não me pediu para fazer um jejum, eu ofereci um jejum para ele. Eu não estou pedindo não, mas você quer fazer? Só que Deus deixou fazer. Sabe por quê? Ele não rejeita uma oferta que você oferece para ele. E ele deixou fazer. Ele deixou eu jejuar 6 meses sem falar nada. E quando terminou os 6 meses, eu entrei em casa 2 horas da manhã um dia, e ele falou para mim assim, agora eu quero um jejum. Eu falei, como assim? Ele falou, agora é o meu. Isso é o que você estava falando para mim. Agora eu quero um jejum de 40 dias. Esse é o jejum que eu quero. Agora presta atenção. Deus deixou eu fazer aquele jejum para ele poder me preparar para o que ele ia me pedir. Pergunta, será que ele ia me pedir o que ele me pediu se eu não tivesse feito o que ele não pediu? Será que ele ia me pedir o que ele me pediu se eu não tivesse feito o que ele não pediu? Tem muita gente na igreja dizendo, se eu me pedir eu dou, e Deus falou, não vou pedir, quero ver se tu me oferece alguma coisa. Que muitas vezes o que está faltando para romper é você ter um coração generoso e parar de ficar com isso esperando Deus pedir alguma coisa. Se Deus, você não está pedindo, mas eu vou te oferecer. E Deus me oferece que eu aceito. Não vou rejeitar nenhuma oferta que você me der. E aí, deixa eu falar para você. Eu quero ler Lucas 17, 10. E Lucas 17, 10... é uma pregação, tá? Mas eu não vou fazer ela hoje. Mas que vontade de fazer ela hoje. Tá? Lucas 17, 10, palavras do próprio Senhor, quando ele disse assim, assim também vocês, quando fizerdes tudo, presta atenção, não deixou nada de fora, obedeceu tudo, mas fez tudo o que foi mandado, só isso. Sabe que tem isso na nossa cabeça? Quando fizerdes tudo o que foi mandado, dizei assim, somos servos inúteis. Por quê?
Porque só fizemos, presta atenção o que a Bíblia está falando, porque só fizemos o que deveríamos fazer. O que a Bíblia está dizendo para nós? Que era suposto a gente fazer coisas que não nos mandaram fazer. Era suposto a gente oferecer coisas para Deus que Ele não nos pediu. E Ele fica esperando uma generosidade da nossa parte que não chegou. Ai, não. Ai, alguém diz aí, alguém pensa aí que talvez Deus está esperando você fazer um projeto, oferecer uma coisa para Ele que Ele não pediu para Ele. Ou alguém está indo além, está indo a milha a mais do que o que eu pedi. Porque se fizer tudo o que eu pedi, o título é servo inútil, só fez o que eu pedi. O milagre aqui exige um esforço a mais. Quem entendeu a mensagem essa noite? Todos nós estamos oferecendo algo para Deus, só que Ele está dizendo assim, mas ninguém atravessou a linha. Vocês chegaram na beiradinha da linha do tudo, ofereceu tudo, mas não teve um generoso que me surpreendeu e atravessou e foi além. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa que está oferecendo para Deus algo que Ele não me pediu. Eu quero ser essa pessoa que conhece um Deus tão generoso, que sabe que Ele pediu o que eu posso fazer, mas Ele sabe, Ele deixou uma margem, Ele pode fazer mais, eu não vou pedir, mas eu sei que Ele pode fazer mais, eu não vou pedir, mas eu sei que Ele pode. Só que porque eu não pedi, eu vou deixar ver se Ele se toca. Ai... Eu sinto o Espírito de Deus aqui. Sabe onde eu vi isso acontecer? Jesus na casa de Simão. Simão ofereceu a casa. Jesus entra, está lá almoçando. Só que a mulher chega e surpreende Jesus. Ela lava os pés com as lágrimas. Jesus nunca teve a expectativa de ter os pés lavados com lágrimas. A expectativa dele era ter os pés lavados com a água do poço da casa de Simão, que não custaria 1 centavo para Simão. Jesus chegou e falou, você não lavou os meus pés, mas ela lavou os meus pés com as lágrimas. Eu queria perguntar, como é que você se sentiria de alguém lavando os pés com lágrimas? E a mulher está enxugando os seus pés com o cabelo dela. Não é com a melhor toalha da casa, é o cabelo. Fala para mim se aquilo não constrangeu Jesus. Fala para mim do valor daquela adoração. Aquela adoração valeu tanto que Jesus falou, onde for pregado esse evangelho, será falado o que essa mulher fez. Porque ela foi generosa, ela extrapolou, ela foi além do que Deus tinha expectativa que ela fizesse. Será que há algum coração aqui generoso? Será que há algum espírito acordado aqui? Será que há um coração aqui aberto para dizer para Deus, você vai ter muito além de mim do que você está esperando? Porque eu te amo de um jeito que eu estou disposto a dar o que você não está me pedindo. Alguém foi tocado pelo Espírito de Deus aí? Alguém quer vir para esse altar aqui agora e nós juntos aqui tentarmos juntos aqui dissolver essa comida tão forte que foi trazida para nós essa noite nesse altar? Alguém vem para cá falando alguma coisa para ele? Alguém vem para cá dizendo para ele, você me criou como ser humano, e você sabe o que eu sou capaz de oferecer, você sabe o que você não me pediu, mas você sabe que eu posso fazer. Você sabe o que eu nunca fiz, você sabe que tipo de esforço a mais eu nunca fiz, por isso a minha